Beleza, turma? Professor Hugo aqui. Nossa videoaula de agora trata do campo elétrico. Campo elétrico, vejam só. O que é um campo elétrico? Se eu tenho duas cargas, por exemplo, aqui, isso aqui é só uma representação, já nós vamos falar mais sobre ele. É uma região ao redor dessas cargas, seja ela isolada ou seja uma próxima a outra, que vai haver interação de atração e repulsão se eu colocar uma carga ali. Como que isso funciona? Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, a carga fonte, ou seja, a carga que produz o campo, tal que se eu colocar uma outra carga próxima desse campo, qualquer que seja, ela vai ficar sujeita à ação de uma força, seja de atração ou repulsão. Então, como que eu detecto a existência de um campo elétrico em uma determinada região? Se eu tenho uma carga geradora, é porque tem um campo. Mas como que eu verifico isso? Coloco uma carga de prova, uma carga de teste próximo. Se ela for atraída ou repelida, é porque na região ali a gente tem um campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, além do seu módulo, ele tem uma direção e sentido. Então, o vetor campo elétrico, quando uma carga de prova Q é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força F, dizemos que, por definição, a razão entre a força e a carga é igual ao módulo do valor do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é a força que a carga adquire em função do seu valor. Ou seja, o módulo, o valor numérico do campo elétrico, é força por unidade de carga. Essa aqui é a definição formal de campo elétrico, certo? Então, a unidade dele, se unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb, Newton por Coulomb. Dessa fórmula aqui, pessoal, vejam só, se eu quiser calcular a força elétrica, é o campo elétrico vezes a carga. Observem que a gente pode manipular ela nesse sentido também. Guardem isso para exercícios futuros. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Vejam só. Se eu tenho, olha só, dando continuidade aqui, pessoal, sobre a análise do campo elétrico com relação a uma carga pontiforme, análise de campo e de força. Vejam só, uma carga positiva, ela gera campo elétrico divergente, ou seja, o campo é saindo dela. Vejam só o E aqui, ó, o campo da carga positiva é saindo, tá vendo a setinha para a direita? Se eu colocar uma carga positiva, ela vai ser repelida, então força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Outra situação, a carga positiva aqui, campo elétrico para a direita aqui, divergente, as linhas saem dele. Se eu colocar uma carga negativa, ela vai ser atraída, vejam só. Então, força e campo elétrico têm sentidos contrários. Sendo que maior que zero, carga positiva, força e campo elétrico têm o mesmo sentido, vejam aqui a situação. Se carga for negativa, força e campo elétrico têm sentidos contrários. A mesma análise vale para a carga negativa. A carga negativa tem um campo elétrico convergente, que aponta para ele. Se eu colocar uma carga de prova positiva, ela vai ser atraída, ou seja, força e campo elétrico, mesmo sentido. A mesma carga negativa que gera o campo. Então, o campo para a esquerda, que ele é convergente, e a carga elétrica negativa ela é repelida, ou seja, a força elétrica para a direita. Então, vejam só todas essas análises e suas conclusões. Continuando. E como que eu calculo esse campo elétrico? Se campo elétrico é força por unidade de carga, e força ela é regida pela lei de Coulomb, que coloca duas cargas que vão interagir entre si, então, dividido por uma dessas cargas, ou seja, essa carga aqui corta com essa, o campo elétrico pode ser calculado por K, que é a constante eletrostática, Q, que é a carga que eu produzo, dividido pela distância ao quadrado, a distância do ponto que eu estou calculando. Algumas observações importantes.
À medida que a distância aumenta, o campo elétrico diminui. Quanto mais próximo, maior o valor. Ele trabalha com uma parábola aqui, uma hipérbole cúbica. A unidade do campo elétrico, ele é o Newton por Coulomb. Outra unidade muito comum é o volt por metro. Outra consideração importante, a intensidade, direção e sentido depende do ponto do campo, da carga que o produz e do meio onde estão envolvidos. Por quê? Do meio onde estão envolvidos, o K, a carga que o produz, e a distância de onde eu estou calculando. Se eu tiver mais de uma carga produzindo campo elétrico, eu faço a análise vetorial. Então, se eu tenho, por exemplo, carga Q1, Q2 e Q3 produzindo campo, eu quero saber um determinado ponto P, eu calculo cada valor separadamente, desprezando as outras cargas, e faço a análise vetorial, que vai ser a resultante vetorial. Certo? É o princípio da superposição. As linhas de força, pessoal, o conceito de linhas de força foi introduzido por Faraday no século XIX e ela representa o campo elétrico através de diagramas. Então, como eu disse, o campo elétrico de uma carga positiva, ele tem natureza divergente, as linhas divergem dele, as linhas saem da carga elétrica. Se a carga for negativa, as linhas apontam para o campo. Vejam só, elas estão apontando. Tem natureza convergente. Essas são as características. Duas situações. Se eu colocar duas cargas positivas próximas uma das outras, as linhas se repelem. Uma linha nunca sobrepõe a outra. Elas são sempre paralelas umas às outras. Vejam só a situação aqui. A repulsão das linhas, de maneira que uma não está sobre a outra. E eu tenho, se for uma carga positiva e uma negativa, as linhas de campo saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Ok? Vejam só, aqui a situação. As linhas saem da positiva e chegam na negativa, saem da positiva e chegam na negativa. Quanto maior a concentração de linhas de campo, maior é o valor da carga que está produzindo o campo. Trajetória da partícula. Cargas positivas movimentam-se a favor do campo. Por quê? As linhas são da carga positiva para a negativa. Então, se eu colocar uma carga positiva, ela é repelida e o lado negativo atrai ela. Então, ela vai movimentar no sentido do campo. Se eu colocar uma carga negativa, ela é repelida pela carga negativa e atraída pela positiva, de maneira que ela trabalha no sentido contrário do campo elétrico. Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É aquele campo que possui o mesmo valor. Veja só, é uma região do espaço que o valor do vetor campo elétrico é o mesmo em todos os espaços. São retas paralelas, geralmente são produzidos com duas placas, uma positiva e outra negativa, com as linhas paralelas aqui. Como é que funciona a trajetória das partículas? Vejam só. Se eu colocar uma carga positiva aqui, quando ela entrar, ela é repelida pelo lado positivo e atraída pelo negativo. A carga neutra, ela passa reto, e a negativa, ela vai para o lado positivo, ela é repelida. Aqui está invertido, viu, pessoal? A positiva, ela é repelida pelo lado positivo e vai para o lado negativo. E a negativa, ela é repelida pelo lado negativo e vai para o lado positivo. Só essa consideração aqui. Tá bom? Algumas aplicações do campo elétrico. Formação dos raios. O que acontece? Nas nuvens, normalmente existe uma separação de cargas. Do lado de cima ficam as cargas positivas e do lado de baixo as cargas negativas. Para que ocorra uma descarga atmosférica, entre a nuvem e o solo existe o ar. Então, as cargas negativas geram um campo elétrico intenso aqui, que vai procurar cargas positivas no solo.
Quando a diferença de potencial, o campo elétrico se torna tão intenso entre a nuvem e o solo, ela consegue romper a rigidez dielétrica do ar e formar um canal de descarga, que esse canal nada mais é do que o próprio raio. Então, qual é a característica do raio? Tem seu efeito luminoso, que é o relâmpago, e aquele barulho todo é o trovão. É o que está mostrando aqui. Ó. O trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Então, esse é o trovão. E aquela parte luminosa é o relâmpago. Como curiosidade, algumas lendas e verdades. Se não está chovendo, não caem raios. Não, cai raio se não estiver chovendo. Os raios podem chegar ao solo a até 15 km de distância do local da chuva? Sim. Dependendo da intensidade desse campo elétrico, né, eles podem trafegar por distâncias muito grandes. Lenda: sapatos com sola de borracha ou pneus de automóvel evitam que uma pessoa esteja atingida por raio? É uma lenda também, não isola nada. O que isola é você estar dentro do carro com as partes metálicas por fora, que ele vai formar uma gaiola de Faraday. Lenda: as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por raios e não devem ser tocadas? Isso não acontece. Verdade: as vítimas dos raios não dão um choque. Elas precisam de tratamento urgente, né, para uma reanimação. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Vou falar isso aqui daqui a pouco. Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso pode acontecer até com pessoas. Um exemplo do raio cair várias vezes no mesmo lugar é o para-raio. O que o para-raio faz? Ele protege, né? Ele canaliza esse raio. Por quê? Ele é uma haste pontiaguda, né? Existe um efeito que chama poder das pontas. Nas pontas dos para-raios, que é bem pontiagudo, acumulam-se muitas cargas. Ou seja, fica um campo elétrico muito intenso ali, que direciona o campo elétrico, as cargas elétricas da nuvem. Então o raio vai sempre bater ali, certo? Então isso faz com que o raio caia várias vezes no mesmo lugar, que é o para-raio. Tá bom? Então essa era a ideia de campo elétrico, né? Espero que tenham entendido. Obrigado, valeu e até a próxima.